Vamos ler nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Vamos à continuação do tema intitulado de O Tempo do Fim. E queremos abordar um tema, uma continuidade desse tema tão importante para nós falarmos disso, né? Vamos tocar hoje num tema bem difícil, né, de ser dito, principalmente por uma sociedade e uma religião que estão conivente com as coisas que estão erradas a cada dia, mas nós estamos aqui para dizer o que a Bíblia diz, o que a verdade de Deus diz em sua palavra. Diz assim, verso 17, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Veja mais. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, se você observa isso aqui, é como uma junção de Gênesis capítulo 6, onde disse que a maldade do coração dos homens era tanto que aquilo chegou à presença de Deus. E a Bíblia diz que aqui que os pecados de Sodoma eram tantos que isso também chegou à presença de Deus. E diz mais, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Você vê que aqueles dois anjos seguiram para Sodoma e Elohim ficou com Abraão frente a frente. Você vai ver que o juízo aqueles anjos levariam foram com uma missão de tirar Ló dali. Porque Ló não tinha força para deixar Sodoma. E existem muitas pessoas hoje no mundo, na Sodoma e Gomorra moderna, que não têm força para saírem. Mas a real semente de Deus, a descendência de Abraão, a semente de Abraão após ele, após si, permanecem com a palavra de Deus. Então, verso 23 disse, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Você vai ver aqui que ele faz uma intercessão dizendo, destruirás o justo com o ímpio? Ou seja, Senhor, tem pessoas justas lá. Então veja o verso seguinte, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela?
por assim dizer, Senhor, tu não destruirás o justo com o ímpio. Então, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Isto aqui é Abraão a falar com Deus, dando essas expressões em uma intercessão pelos justos que estavam em Sodoma. Então disse o Senhor no verso 26, se eu em Sodoma achar 50 justos, veja bem, se eu em Sodoma achar 50 justos, ponha você a pensar, numa cidade como, vamos falar como Lisboa, que tem como 4 milhões de habitantes, e Deus não achar 50 justos, oh, isso na realidade é algo tremendo. Mas aqui, neste caso, você vê de que em Sodoma, as pessoas que estavam em Sodoma, no espírito de Sodoma e de Gomorra, e não somente os que eram sodomitas, mas também aquele que apoiavam o sodomismo, você vai ver o resultado depois ao saírem de Sodoma. Veja bem. E disse, pouparei a todo lugar por amor deles. Por amor deles. Pouparei o lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou por pó ou cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e dizer, e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. Você vê que vem diminuindo. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Veja bem, 10 não encontrou. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Permaneçam nessa mesma porção, porque logo nós iremos para entrar no capítulo 19, aí mesmo, nessa porção aí. Vamos orar. Querido Pai eterno, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela noite que nos deste, por este dia maravilhoso que o Senhor nos tem concedido, de saber, Senhor, que lá fora o anjo da morte, Senhor Jesus, está a visitar diferentes lares, diferentes leitos e nos hospitais. Mas te agradecemos, Senhor, porque o sangue do Senhor tem sido aplicado em nossas portas e que a tua divina misericórdia tem sido conosco. Te agradecemos, Senhor, por este grande privilégio de ser chamado de teus filhos. Em nome de Jesus, ajuda-nos agora naquilo que hemos de falar, que seja de ajuda e bênção para todos aqueles que hão de adentrar e aqueles que, Senhor, estão já a ouvir. Em nome de Jesus, Tu é a honra e Tu é a glória. Amém, Senhor. Amém.
Deus vos abençoe. Para os que não me conhecem, sou o pastor Márcio da Gama. Estamos em Montijo, Portugal. Que Deus nos ajude nesta manhã. Dentro do tema que nós estamos a falar sobre o sodomismo, né? É um tema que vamos entrar dentro dessa parte dos sinais do tempo do fim. Falamos de Mateus 24, 7, sobre os sinais do fim do tempo, guerras, rumor de guerras e pestes e tantas coisas. Mas Jesus também falou como foi nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem, como foram também nos dias de Sodoma e Gomorra. Falávamos na última vez da multiplicação das raças e as nações, onde muitas nações não têm mais onde construir casas, nem mesmo onde plantar, eles têm que importar alimentos porque não há mais terra para semear. E também há nações que têm muitas terras, mas que agora estão com o agronegócio derrubando as florestas, tudo para plantar e também para criar mais gados e etc., para vender alimentos e mais alimentos. Porém, a fome a cada dia aumenta e aumenta e aumenta. Mas uma das coisas interessantes que nós queremos abordar é sobre um dos sinais que Deus mostrou em sua palavra, através das Escrituras, foi justamente quando o Senhor falou sobre Sodoma e Gomorra, e como foi nos dias de Noé. Então, se assim foi como nos dias de Noé, e é o tempo em que nós estamos a viver, é o tempo que nós estamos a cruzar, é justamente agora quando tantas coisas têm se manifestado e estão manifestando-se mais. Recentemente, ontem eu estava a ler sobre a praga de gafanhotos na África, onde a Organização Mundial de Saúde estão buscando meios para combater uma praga de gafanhoto que eles não sabem como, nem como controlar tudo isso. E aqui você vê a peste do vírus, e é o que dá que falar no mundo inteiro. Isso é o que as pessoas estão no dia a dia, no vocabulário delas, é de pragas e quantos mortos, quantos estão nisso, quantos estão contaminados e assim infectados. As pessoas não se preocupam em dobrar os seus joelhos e buscar Deus. Elas estão preocupadas mais com os mortos e com os infectados e com a sua saúde física que com a sua saúde espiritual. Mas veja que tudo isso é a causa de uma inconsequência de uma humanidade que tem dado as costas para Deus. Porquanto eles não mediram as consequências em destruir a terra, em tirar dela os minérios, o ouro, a prata, o petróleo, o gás, onde eles têm dizimado quase por completo as reservas, a terra está com dores de parto. A terra está anêmica, a terra está em muitos lugares nem mesmo já podem produzir nada. Então você vê que a humanidade a cada dia, eles têm dado as suas costas, virado as costas para as coisas de Deus. E você cria corvos e eles tirarão os teus olhos. Então você começa, a humanidade começa a colher. A colher o quê? A colher o que eles plantaram. Então você vê que o culpado de tudo isso, você vê que a cada dia eles estão buscando tirar mais a contaminação sobre a camada de ozônio e tantas outras coisas. Mas as grandes potências, elas não têm dado o seu braço a torcer, elas continuam. E a Bíblia disse que Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Então o que estamos a colher agora, entende?
é justamente através da história, através do desenvolvimento desta terra, desta nação, estamos justamente nessa colheita, porque é tempo de colheita. Assim como o diabo está colhendo os dele, Deus também está colhendo deles. Deus está colhendo dele. Então, nós podemos ver aqui que na vida de Abraão, Abraão era um pai da fé, um homem que na realidade quer dizer pai exaltado. Seu primeiro nome foi Abrão, e Deus apareceu a ele no capítulo 12 de Gênesis e disse para ele: sai do meio da tua parentela. Você vai ver que Deus está fazendo aqui uma separação, não uma divisão, mas uma separação. E vem uma terra que eu te mostrarei. Você vai ver que Deus tira Abraão do lugar para introduzir Abraão em outro lugar. Deus nos tirou do pecado e nos introduziu na sua palavra, no sangue de Jesus Cristo. E Abraão então sai dali, ele juntamente com a sua esposa, mas ele arrastou com si toda a sua família, seus irmãos, seu pai. E eles eram, inclusive Abraão não era um hebreu, Abraão era de Ur dos Caldeus, ele era um gentio. E Abraão era um adorador de ídolos, era um pagão, porque habitava ali em Ur dos Caldeus. Se você vê Ur, está ali no Iraque. E então Abraão, ele traz consigo toda aquela família, os seus parentes, e assim sucessivamente, e ele foi a um lugar chamado Pada-Aram. Então, Ur está aqui numa parte do Oriente, e logo Abraão caminhou e subiu até Pada-Aram, e você vai ver que Pada-Aram, ela está acima, entende? Ele saiu daqui e subiu até acima, e logo Abraão, de Pada-Aram, ele desceu para Beerseba, e Beerseba é por aqui assim, você entendeu? Então, se você observar, Abraão caminhou numa forma piramidal. Assim Abraão caminhou. Você vai ver que Abraão estava a demarcar um território, o lugar para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então você observa de que Abraão, ele obedeceu, uma vez que ele saiu no capítulo 12 de Gênesis, aquilo falou da justificação pela fé, porque Abraão saiu pela fé. Deus fez um pacto incondicional com Abraão. Foi um pacto incondicional. Deus não disse: olha, se tu faz isso, eu farei. Não. Deus fez um pacto incondicional. Então você vai ver de que Abraão, ele sai dali pela fé e ele chega a Beerseba, ou a Pada-Aram, e de Pada-Aram ele vai até Beerseba. E então, a Bíblia disse que a terra era pequena para a família de Abraão e de Ló. Você vai ver que Ló era o sobrinho de Abraão. Ele era o sobrinho, filho de seu irmão. E Deus, na realidade, o que ele escreve, está escrito, ele escreve sobre a sua perfeição, porque Deus é perfeito. E quando ele chamou Pedro, ele sabia quem era Pedro e que seria Pedro. Ele sabia das falhas e as debilidades de Pedro. Quando Deus chamou Judas, ele sabia quem era Judas. E quando Deus chamou você e a mim, ele sabia quem era você e quem era eu. Deus não se equivoca na sua eleição. Ele sabe o que faz e como faz. Assim de que Deus escolheu
Abraão, como diz o irmão Brana, para ser uma nota de $100. E ele escolheu a Ló para ser $0,01. Quer dizer, se necessitaria muitos Lós para chegar a ser um Abraão. Então estamos felizes, somos felizardos pela divina soberania e pela predestinação divina de Deus para nossas vidas. Então você vai ver de que a Ló e Abraão, eles eram parentes. Abraão era o tio de Ló. E então nós podemos observar através das Escrituras, aqui no capítulo 18, de que Deus, maravilhosamente, ele chama Abraão com um propósito de dar uma promessa para Abraão de uma terra. Ele não prometeu para Ló. Ele prometeu a Abraão: sai no meio da tua parentela e te mostrarei uma terra. Uma terra. Ele buscou uma cidade cujo construtor e arquiteto era Deus. Isso foi o que Abraão buscava. Então, existem esse momento com Abraão. Ele amava Ló. Ele amava Ló. Ló era um rapaz que seu pai tinha deixado uma boa herança e tinha gados, ovelhas, criados e pastores. Existem os pastores de Ló, existem os pastores de Abraão. E os pastores de Ló são os que sempre estão lá em Sodoma, gostam de Sodoma. Os pastores de Ló, eles seguem justamente para onde Ló os guia. E os pastores de Abraão também ficam aonde Abraão ficou, na fé de Abraão. Então, e nós observamos de que a Bíblia diz que houve contenda, houve ali uma briga, por assim dizer, e Abraão foi um pacificador, né? Ele ouviu sobre aquilo, porque diz a Bíblia que a terra era muito pequena para todos. E havia contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, por causa da água e do pasto. E vocês sabem que até hoje existem essas contendas entre os pastores de Abraão e os pastores denominacionais. Entre os pastores de Sodoma e Gomorra, por causa da água e por causa do pasto. Então, nós nos damos de conta de que Abraão chamou então a Ló e disse: olha, para que não haja entre nós brigas, dissensões, para que não tenhamos que chegar a esse clima de que existem essas brigas, às vezes, entre família, que eles se ofendem, até se matam e brigam depois, entende? Para então tomar uma decisão. Abraão não esperou isso, ele simplesmente chamou e disse: olha, Ló, somos parentes, somos irmãos, olha, ok. Tu crê em determinada coisa? Tudo bem. Não há espaço aqui para ti e para mim? Tudo bem. Então, escolhe para onde tu quer ir. Veja bem, Abraão deu a opção a Ló para que ele decidisse, escolhesse o lugar para onde ele iria. Agora, se você fosse, como disse, um parente de Abraão, de que lado você ficaria? Se Abraão colocasse diante de vós esse mesmo quadro. Isso depende da sua natureza. Se a tua natureza é de Ló, você tomaria a mesma decisão de Ló. Mas se a tua natureza é de Abraão, você tomaria a decisão que Abraão tomou. Então, Ló, a Bíblia disse que ele olhou por toda a pradeira. Aqui no capítulo 19, que nós já vamos entrar nessa porção, diz a Bíblia que Ló olhou toda a
a planície, entende, ali de Sodoma. Sodoma era composta por 5 cidades satélites, né? Estava ali 5 cidades. Estava Sodoma, Gomorra, Zoar e outras cidades. E então, Sodoma e Gomorra, sobretudo, Sodoma era a cidade mais epicentra, mais, como disse, mais importante naquela época. E então nós encontramos de que Ló viu toda aquela pradeira, toda aquela planície, tudo verde, regada pelo rio Eufrates ali, e ele então olhou e disse, bem, isso é o que eu quero, isso é o que eu necessito para o meu gado. Porque o gado era mais importante, entende? Para ele o gado era mais importante. O status social, o dinheiro era mais importante. Então, ele tomou a decisão, olha, eu vou para Sodoma. E Abraão disse, bom voyage, boa viagem. Ló não pensou 2 vezes, amados irmãos. Ló se tornou um inconsequente. Assim como esta humanidade, assim como os governos mundiais se tornaram inconsequentes, e hoje estão a colher o que eles plantaram. Então você pode observar, através da palavra, de que uma vez que Ló saiu dos contornos de Abraão, ou de Abrão, louvado seja Deus, é de Abraão aqui, porque já era Abraão no capítulo 18, no 17, Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, que é pai de multidões. Então você vê que Abraão sai no capítulo 12 de Gênesis, simbolizando a justificação pela fé, e no capítulo 15 ele renova o pacto ali com Deus, com aqueles animais, que foi a santificação por meio do sangue. No capítulo 17, Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, o teu nome já não é mais Abrão, senão Abraão. Deus acrescentou ali então entende ali o A. Então diz, e Deus então você vai observar de que Deus, uma vez que ele muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, que é pai de multidões, também mudou o nome de sua esposa Sarai, que quer dizer mulher problemática, a Sara, que quer dizer princesa. Então você observa de que inclusive Abraão, quando Deus falou a Abraão ali no capítulo 17, que ele ia ter um filho por meio de Sara, assim, ele até riu. Ele riu na cara de Deus. E você vai ver que depois a sua esposa também riu na cara de Deus. Então, tanto Abraão como Sara riram diante de Deus, mas Deus não tomou em conta isso de Abraão. Por isso foi que o nome de Isaac foi chamado de Risa, o riso, porque eles riram, tanto Abraão como Sara. Eles riram diante de Deus. Então, nós observamos através então das Escrituras, do que Deus tem nos falado, então de que no capítulo 17 Deus muda o nome de Abraão para Abraão. E no capítulo 18 é quando Deus aparece à casa de Abraão. É assim, tem? Então Deus aparece a Abraão e então ali, juntamente com aqueles 2 anjos, e eles então entram ali, entende, num momento familiar. Deus comeu uma boa churrascada com um queijo bem, não sei se era queijo coalho, não sei que queijo era, mas era um queijo bom porque a Deus gostou. Deus gosta de queijo, Deus gosta de carne, Deus gosta de leite e Deus gosta de companheirismo. Deus deu uma boa churrascada, comeram, e Deus com as costas, o Elohim, para a tenda, disse, onde está Sara, tua mulher?
E então ele disse, olha, ela está lá na tenda, lá, está cozinhando, está preparando lá a comida. E vocês sabem que naquele dia, antes de o Senhor aparecer a Abraão, Sara teve um dia terrível. Eu não sei se ela estava, como disse, passando um momento difícil, mas eu creio que sim, ela estava quase que em depressão. E o Mombrana diz que ela viveu um dia terrível, que ela estava bem, que até a voz de Abraão lhe perturbava. Ela estava... Você sabe como às vezes são as mulheres, né? Mulher ninguém entende. Só quem entende as mulheres são Deus. Entende? Mas a mulher é um ser que é muito difícil de entender. Entende? E ali, justamente naquele dia, ela não estava bem, estava numa condição talvez deprimida, talvez se sentia pressionada por causa do lugar onde ela estava morando em tendas ali. Ela não tinha um bom apartamento, ela não tinha ali uma boa internet, ela não tinha ali, entende, tudo que uma mulher sonha ter na vida, que era diferente da mulher de Ló. Ló, ela estava em Sodoma, ela tinha tudo que era necessário, inclusive seu esposo era o prefeito da cidade de Mombrana. E nós nos damos de conta que ali então, ela, horas antes de o Senhor aparecer a Abraão, então Sara teve aquele dia horrível. E ela então começou a dizer, olha Abraão, já estou cansada de estar aqui nessa tenda com tanto calor, não tem um bom ar-condicionado, não temos o suficiente, o gado está quase morrendo, não tem água, entende? O pasto está indo embora e tudo, sabe? Eu outro dia eu visitei a senhora Ló e ela tinha um vestido desse de linho que vem lá do Egito e vem lá da Fenícia, não sei da onde. Então eu vi ela com mesas, eu vi ali com os móveis, eu vi uma boa casa que ela tinha. Eu vi ali seu vestido, eu vi tudo que ela, como era ela, e olha o que eu tenho, eu não tenho nada, Abraão. Veja a nossa condição, como nós estamos. Então ela dizia, sabe, outro dia passou por ali uma carruagem que veio lá do Egito e trazia boas telas, bons panos para ser bons vestidos, e assim sucessivamente. E aquelas carruagens não passam por aqui, só passam por Sodoma, para Sodoma, não vêm para cá. E Abraão, dentro de si, alegre e contente, você quer pôr uma mulher brava? Você quer que uma mulher fique mais com raiva de si? Fique calado. Fique calado e você vai ver que ela vai ficar como uma panela de pressão. E o Mombrana disse que Abraão disse, Sara, mas Deus nos tem abençoado, Deus nos tem guiado, Deus tem poupado, nenhuma ovelha, nenhum gado, nada tem morrido, estamos bem. Estamos aqui, não temos tudo, mas temos o Senhor. E ela estava meio exaltada e com brava, então Abraão, tranquilo, disse, olha, tudo por onde Deus nos guiou, o que Deus tem feito por nós, Sara. E Sara ali, brava, então ele pegou a sua cadeira, saiu, foi lá para fora, para debaixo do carvalho, e Sara ficou mais brava ainda. E tu sendo meu esposo, me dás as costas e nem me responde, e tal coisa. Eu me imagino que Sara ficou lá chorando, ai, Abraão não me quer, Abraão não me ama, porque dá as costas para mim e não quer falar comigo. Então Sara estava vivendo um momento terrível, gente. E temos que entender essa posição, né? Essa condição que estava a viver Sara. Estava como a irmã Brana, a irmã Meda Brana. Quando aquelas pessoas chegaram na casa de Mombrana, encheram a casa de Mombrana, começaram a dizer, assim diz o Senhor, Mombrana vai morrer, vai fazer isso, fazer aquilo, e tantas coisas. E ela começou a chorar na cozinha, o menino lá brigando com o outro. Então, o José gritando lá, e bem, estava uma coisa terrível, até que o Mombrana chegou e disse, ali tinha um lá, doce lá, era aquele. E ele então começou a pensar, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Aí ele foi como disse, se ajuntou até a cozinha, não falou dos problemas, e ele usou uma tática que eu creio que todo homem deve usar.
quando o ambiente não estiver bom em casa. Ele disse, querida, eu passei por uma loja e eu vi um vestido que, ó, que vestido lindo. Ela em seguida enxugou a cara e disse, onde é que é a loja? Ele disse, é por ali, vou te levar. E ele começou a conversar com ela, foi aquela atmosfera diabólica saiu da casa. O menino deixou de chorar, ou deixou de brigar, e a paz voltou. Assim estava Sara, irmãos. Então, nossas irmãs, nossas esposas, nossas filhas passam por etapas em suas vidas que só Deus na causa, só Jesus para abanar elas mesmo, viu? Então, nós encontramos de que Abraão ficou lá. Abraão estava como que esperando algo. Ele não estava esperando uma carruagem que vinha da Fenícia, que vinha do Líbano, que vinha do Egito. Ele não estava esperando para fazer compra. Abraão não estava interessado nisso. Ele estava esperando algo. E ali foi quando aqueles homens apareceram diante de Abraão. Que visita maravilhosa, hein, irmãos? Que visita especial aquele dia teve Abraão. Oxalá que em meio a toda essa crise, gente, todo esse problema de que está a viver o mundo inteiro, entende? Você não esteja nesse espírito desse vírus, mas que você esteja no espírito de Abraão. Amém. Que você esteja ali esperando algo, esperando a visita daquele ser sobrenatural. Amém. Deus quer descer no teu lar, Deus quer descer ali na tua família, Deus quer conversar contigo, Deus quer ter uma intimidade contigo. Mas como Deus vai ter uma intimidade contigo se todo o tempo você está aí, entende, que morreram tantos, que tem tantos infectados, que vai chegar, que o remédio tal é isso, que o remédio tal é aquilo e tanta outra coisa? Como é que Deus vai visitar o teu lar se você está aí, entende, dizendo como o Tomé, se eu não tocar eu não creio? Olhe, se há algo que o diabo quer pôr numa pessoa é medo. Porque se ele conseguir colocar medo em você, acabou, gente. Acabou. Você vai andar por aí com trimelico, com xilico, com tanta coisa para cá e para ali. Mas não faça isso. O seu refúgio, diz a Bíblia, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É aí o que a Bíblia nos diz. É isso que a Escritura nos diz. E aí estava Abraão. Quando o Senhor aparece a Abraão, começaram a conversar. Que conversa, irmão. Amém. E Sara ainda continuava com aquela atmosfera. E agora, para completar, convidou gente que eu não sei nem quem é. Abraão, você vai ver que Deus é tremendo, gente. E Sara mordida lá dentro da cozinha, mas estava cozinhando. Pelo menos mordida, mas estava cozinhando. Zangada, mas estava cozinhando. E agora traz gente para cá, agora eu tenho que aumentar mais a comida, eu tenho que, já não temos muito, e agora tem que trazer mais gente para comer? Ela não sabia quem eram aqueles homens, mas Abraão sabia, porque ele disse, Elohim, meu Senhor. E aí foi quando o Senhor deu as costas para a tenda e disse, onde está Sara, tua mulher? Ele disse, ela está lá na tenda, Senhor. E o Senhor disse, Abraão, de acordo com o tempo da vida, eu vou te visitar, eu vou dar o cumprimento da minha promessa. Eu vou cumprir a minha promessa 25 anos após a saída dele de Ur dos Caldeus, irmãos. Deus não tarda as suas promessas. Ele cumprirá as suas promessas ao pé da letra, ao seu tempo. Ele prometeu vir por uma noiva e ele virá por essa noiva. O irmão Brana disse que o arrebatamento aconteceria em um tempo de desordem e desunião. Quando o mundo disser paz e segurança, virá completa destruição, gente. Mas antes que venha toda essa crise maior, antes de que o diabo se aposse por completo do falso profeta, louvado seja Deus, antes que a primeira bomba exploda em algum lugar, então, irmãos, a noiva tem que ser tirada desta terra. A ressurreição acontecerá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não estaremos aqui nem mais de 40, nem menos de
em menos de 30 dias. Entende? Então nós encontramos de que Abraão, ali tranquilo, e Deus disse, eu darei um menino a vocês, a vida virá, e tu terás um filho por meio de Sara, e Sara já era uma velha, por assim dizer, uma anciã. Assim estava Sara, uma mulher com 90 anos de idade. E Sara, então, quando ouviu aquilo, disse, mas quem são esses homens? Entende? Eu, uma velha, terei prazer com meu marido outra vez, já que o tempo de menstruação, os 400 e tantos óvulos já tinham secado tudo, não tinha mais nada, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, gente. O nosso Deus é o Deus do impossível. E então Sara disse, eu terei prazer, e o meu marido terá prazer outra vez comigo, porque já aquela etapa de Abraão como homem também já tinha minguado. Já ele não tinha, entende, aquela intimidade que um homem tem com a sua companheira. Então tudo já tinha acabado, tinha secado, minguado. Então você vai ver que o nosso Deus ainda é Deus. Amém. Então nós achamos de que ali Abraão, entende? E o Senhor perguntou a Abraão e disse, e por que Sara riu? O Abraão disse que ele poderia ter matado Sara, mas ele não podia, porque teria que matar Abraão, porque Sara era parte de Abraão. Então você vê, meu amado irmão, que 2 daqueles homens vão para Sodoma e um fica com Abraão. E Abraão começa a interceder pelos sodomitas. Vocês sabem, irmãos, o que a noiva está a fazer agora? Intercedendo. A noiva está, entende, adentro, portas adentro de seus lares, em suas casas, em oração, clamando pelos seus entes queridos, como Abraão fez por Ló. Como Abraão intercedeu pela Sodoma. Ele disse, Senhor, se há 50 justos, se há 45, se há 30, se há 10. O Senhor disse, não destruirei por amor a estes. E nós estamos aqui a interceder, irmãos. Esta é a semente de Abraão, a semente após Abraão. Então nós vemos algo interessante aqui no capítulo 19. Agora entramos no capítulo 19. Após a intercessão de Abraão, diz assim, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, você vai ver que foi no tempo do entardecer, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, porque Ló era o prefeito, entende? Era o prefeito da cidade. E vendo Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ou seja, Ló, quando viu aqueles homens, ele soube também quem eram aqueles homens. E ele foi e se inclinou à terra. Apesar de tudo, Ló não tinha perdido este temor, mas ele não tinha força para deixar Sodoma. Ele não tinha valor para abandonar aquele espírito sodomita. O sodomismo, irmão, não é somente um homem querer ser mulher ou vice-versa. Não, senhor. O sodomismo é tudo aquilo que vai contra a natureza, contra os princípios da palavra de Deus. Tudo. Cortar cabelo é sodomismo. Porque a Bíblia diz que a mulher não deveria fazer. O homem sim, mas a mulher não. Entende? Pinturas. A Bíblia diz que uma mulher foi comida pelos cães por causa disso. Então, se vestir imoralmente, como muitas irmãzinhas hoje nas igrejas da mensagem estão a vestir-se, é sodomismo. Como alguns rapazinhos também, com essas calcinhas apertadinhas, então, tipo um playboyzinho, tipo um cowboyzinho, tipo os Beatles. Você está entendendo? Isso é sodomismo.
Então você vê, inclusive hoje, até as camisas dos rapazes já está vindo em forma da mesma vestimenta das mulheres. Entende? Então você vê que o sodomismo está em toda parte. Sodoma não é só aquela que ficou lá atrás enterrada no Mar Morto. Não, senhor. A Sodoma, o espírito de Sodoma, do sodomismo, está em Portugal, no Brasil, na Espanha, em toda parte, gente. Espírito não morre. Morre o corpo, o lugar onde eles estavam. Então a Bíblia diz, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis a vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Você vai ver que esses anjos, Ló suplicou e pediu para eles ficarem em casa, mas eles disseram, não, nós vamos ficar na rua à noite. Então, o verso 3 disse, e porfiou, ou em outras palavras, insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levadura, e comeram. Você vai ver que eles também comeram na casa de Ló. Esses anjos, eles comeram na casa de Ló. Era um anjo que estava em forma de homem, né? Aparência de homem, era um anjo com asas ali voando. Então, e o verso 4 disse, e antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade. Os homens daquela cidade, como aqui em Portugal. Você começa a cantar e a louvar a Deus, vem em seguida as pessoas aqui a dizer que você está perturbando o ambiente. Incrédulos, sem Deus, sem temor de Deus. Entende? Por isso que a maldade os visita, por causa disso. Então veja, os homens de Sodoma, desde o moço, veja bem, a Bíblia disse que os homens de Sodoma, desde o moço, desde os pequenininhos, desde os miudinhos, como aqui dizem em Portugal, os miúdos, até ao velho, dos pequenos até o velho, todo o povo de todos os bairros vieram e cercaram a casa de Ló. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Foi a pergunta que eles fizeram. Você sabe que aqui esses homens eram homens perversos, pervertidos. E disse mais, ouça bem, traze-os fora a nós para que os conheçamos, para que os abusemos. Em outra tradução diz, para que tenhamos sexo com eles. Então você vai ver que essas pessoas estavam em busca de carne nova, de carne fresca. Os urubus, entende? Esses corvos, eles estavam ali, queriam abusar dos próprios anjos de Deus. Então, veja o versículo 5 agora. Não, o 6. Você vai ver que os homens eram perversos e queriam abusar dos anjos. O verso 7, põe atenção nisso. Diz assim, então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse, ouça isso, meus irmãos, ou seja, Ló chamou eles de irmãos. Eu não posso chamar uma classe de gente dessa de irmãos, porque Jesus diz, quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu pai.
Então não são meus irmãos. Então veja aqui. Ele disse, então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta e disse, e meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Você sabe o que Ló estava fazendo agora? Entregando suas filhas para serem abusadas por aqueles bando de sem vergonhas. Você sabe que tem pais aí fora neste mundo capaz de fazendo essas barbaridades? Então veja bem. Veja bem. E disse, fora vô-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Eles estavam entregando para que fizesse dela o que quisessem dessas moças. Entende? O que quisessem dessas moças. Ele disse, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, então você vai ver a condição dessas pessoas, e é nisso aqui que nós queremos entrar. Veja o mundo em que nós estamos vivendo. Se não é o mesmo quadro repetindo-se outra vez, gente. A Bíblia diz que desde os pequenos até os mais velhos eram pervertidos. Assim é. Por quê? Por que isso? Por que chegou a isso? Já você vai ver. Então você vai ver. Então, hoje nós encontramos, irmãos, uma das coisas tão terrível, entende? Há 3 sinais do fim dos tempos em Gênesis 18, aqui na porção que lemos. Está Abraão, está o grupo chamado Ló e está a igreja morna. Então está 3 grupos, Abraão, Ló entende? E o sodomita, 3 grupos. 3 grupos. E outra coisa mais. E quando Elohim desceu em julgamento de investigação antes de queimar aquelas cidades com fogo, quando Abraão estava sendo posto no ministério como aqueles homens naquela época tinham mudado seus corpos, como hoje estão fazendo. Mudando seus corpos. Não somente homens, mas mulher também mudando seus corpos. Entende? Não que eram, homossexuais de uma forma como são hoje. Tem muita homens nessa condição que se veste como homem, mas na realidade o seu espírito é um espírito pervertido. Não era uma operação sexual, uma mudança de sexo, entende? Que eles fizeram. Eles não fizeram ali uma metamorfose no corpo, não, senhor. Eles não colocaram silicone, não colocaram hormônio, não foi isso que eles colocaram, como hoje estão a colocar. Entende? Era o ato de mudar devido à fé, entende? A classe de fé pervertida que eles tinham. Então, Deus disse, esconderei o que hei de fazer a Abraão, do que hei de fazer a Sodoma a Abraão? Não. Deus revelou a Abraão o que ia acontecer. E eu quero dizer para você, Deus tem enviado um profeta, Deus tem revelado a uma noiva no lugar único e provido por Deus para adoração, que este mundo, que esta civilização está com as suas horas contadas. Quer hoje ou que amanhã. Talvez essa coisa amanhã mude, mas não vai mudar por muito tempo. A cada dia as bactérias e os vírus vão adquirindo mais forças e mais forças e mais forças.
até chegar numa condição em que já não encontrarão um antídoto, um remédio para combater. É assim. Então, você vê a condição daquela época daquela pessoa. Eles eram homens como homens normais. E enquanto ele fazia isso aqui, Deus falou com Abraão, enquanto ele falava com Abraão, os anjos foram até Sodoma, a Sodoma a tirar Ló, porque Ló não queria sair de Sodoma. Eles foram ali tirar Ló de lá, entende? Então você vê que aqueles homens diziam, tragam aqueles homens que você tem lá dentro da sua casa. Foi o que eles disseram, entende? Você tem que entender algo que é interessante. Há duas coisas importantes que você deve ver aqui nesse capítulo 19. Número 1 é as características de Sodoma. E a número 2 é o personagem que está ali naquele capítulo. Não está Abraão. Ali quem está é Ló. Aí é onde está estabelecido. E outra coisa, Sodoma era conhecida como a cidade, como o jardim de Deus. Era a cidade mais bonita do vale do Siná daquela época. Era a cidade mais bonita que havia. Então, outra coisa interessante que você deve ver era que Sodoma era uma cidade bonita e uma cidade rica. Muito rica. Então, outra coisa, e se havia um tempo naquela época em que uma pessoa quisesse ganhar bom dinheiro, em fazer bons investimento, eles iam para Sodoma, porque Sodoma era um lugar onde se podia ganhar dinheiro, muito dinheiro e dinheiro fácil. Entende? E dinheiro fácil. Era um lugar onde havia muitas fortunas, onde havia muitas riquezas, e tudo era através do comércio, da arte e todos os tesouros do Oriente, por assim dizer. Muitos banqueiros tinham suas sedes de bancos naquela cidade, porque era uma cidade importante. Assim como é ali a Suíça, onde tem muitos bancos, como ali Frankfurt, na Alemanha. Então, era uma cidade que, na realidade, era uma cidade, talvez assim como hoje a Suíça, Londres, ou Nova York, ou Dallas, não sei, talvez assim. E também era uma cidade que era uma cidade muito ataviada. Era uma cidade que era cheia de oliveiras, de palmeiras, de vinheiros. E aquelas cidades exalavam numa época em quase a época do ano, exalavam, entende, um perfume que saía daquelas flores, né? Dessas oliveiras, desses vinhedos e assim sucessivamente. Então, era uma cidade bonita, uma cidade perfumada e era uma cidade rica. Assim era Sodoma e Gomorra. Então, e a Bíblia diz em Ezequiel 16:49, diz, é aqui que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, veja bem a soberba, entende? Como diz, estavam saciados de pão, quer dizer, eles tinham soberba, tinha muita comida, tinha pão, tinha abundância e também tinha algo que a Bíblia disse, ociosidade. Ociosidade. Entende? Então eles foram cheios de soberba e fizeram abominação diante do Senhor. Por isso foi que Deus destruiu. Então você vai ver aonde leva a soberba do homem. Sodoma era uma cidade rica, orgulhosa, ociosa, e lá se ganhava dinheiro fácil. Sim, Senhor. Os habitantes moravam naquela cidade, os que moravam ali eram ociosos. Em outras palavras, eles estavam com as mentes vazias. Você vê que as pessoas hoje estão ociosas.
ociosas, estão completamente vazias, gente. Você vai ver que quase nada satisfaz as pessoas. Entende? Eles têm uma mulher, eles querem ter outra, e outra, e outra, e outra. A mulher tem um homem, ela quer outro, outro, outro e outro. Eles têm um telefone, agora, amanhã já quer o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Um tem um carro, quer outro, outro e outro. E assim sucessivamente. Então, era uma cidade ociosa. E todos nós sabemos que uma mente vazia é oficina do diabo. É oficina de Satanás. Oficina de Satanás. Então não há um momento mais exitoso do diabo, ouça isso, na vida de uma pessoa, quando uma pessoa está vivendo uma vida ociosa. Quando ele está vivendo uma vida vazia. Quando está vivendo uma vida completamente baixa. Então, um dos maiores problemas de Sodoma era que as pessoas eram ociosas. Por que elas eram ociosas? Porque elas tinham o que queriam. Você não vê que um garoto consentido, mimado, ou um garoto que tem tudo, ou uma menina que tem tudo, não estou generalizando, mas em sua maioria são vagos e ociosos? Quem anda por aqui, pelas autoestradas daqui de Portugal, aqui perto do Montijo, fazendo, entende, competência de carros e pneus e motos? São jovens. Porque os pais lhe dão tudo. Entende? Eles não trabalharam e não trabalham porque são ociosos. Entende? E eles têm tudo. Então, por causa disso, eles vivem uma vida ociosa. Uma vida... E quando se fala de Deus, eles não estão nem aí para as coisas de Deus. Então, você pode observar que estas eram as características da cidade de Sodoma. E foi aí onde o inimigo a tomou, entende? A tomou porque o desejo do coração daquelas pessoas era continuamente fazer o que é errado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que um ato que uma pessoa faz é um pensamento expressado. Uma pessoa pensa, entende? E logo ela vai agir conforme ela pensou. Então, quando você vê uma pessoa agindo de determinada maneira, ela vai dizer, eu fiz sem pensar. Não existe isso. Cada quem faz as coisas de acordo com o que está dentro de si. Então, uma das coisas interessantes que você pode observar também, aqui com respeito a isso, é que eu quero perguntar para vós, como você tem usado o seu tempo? Em que você tem gastado o seu tempo? No seu dia a dia. Você sabe que tem pessoa que diz que é da mensagem, que diz que é cristão, nem mesmo toma a Bíblia para ler. Nem mesmo toma a Bíblia para ler uma vez por semana. Tá tipo uma velhinha que uma vez ela não leu a Bíblia por quase um ano. E então o pastor, ela conversando com o pastor, disse, pastor, eu não consigo, não estou lendo a Bíblia porque eu não consigo os meus óculos. Então um dia buscando lá perto da cama, conseguiu a Bíblia já cheia de poeira e o óculos estava dentro da Bíblia. O que significa isso? Que nem a Bíblia ela pegava. Então, assim existe muita gente hoje, gente, da mensagem, não lê uma literatura, entende? Não ora, não lê, passa o tempo todo em joguinhos, falando lá com não sei com quem, e dialogando com e entrando ali nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, lá no Facebook, lá não sei aonde, e fazendo toda
vivem uma vida ociosa. Sabe por quê? Porque eles têm tudo. É viver uma vida vazia. E quando uma mente está vazia, é uma isca, é uma entrada fácil para o diabo entrar. Então, é isso que estava acontecendo em Sodoma. Então você tem que ter cuidado com a ociosidade, você deve gastar o seu tempo em algo que gere para você benefício. Que isso possa aumentar a tua vida espiritual. Entende? Utilize seu tempo em algo que vai edificar o teu caráter, em coisas que possam ampliar mais o teu relacionamento com Deus. Então, em Sodoma era uma cidade onde a festa era todo dia. Sabe que esses dias teve que ir a polícia em Lisboa fechar os bares, as coisas, porque não queriam fechar os bares. As pessoas estavam na rua, ainda tomando uísque, aquela coisa, na farra com essa epidemia que está fora. Porque é nisso que as pessoas pensam, gente. É nisso que as pessoas pensam. Entende? Então, uma das características tão terrível, entende? Foi o que Satanás implantou no coração daquelas pessoas de Sodoma. Entende? Porque se você está vazio de Deus, o que você pode esperar? Pensamentos errados, coisas erradas, atuando de maneira errada. Então era um lugar de outra coisa, que era um lugar de promiscuidade, homossexualismo, lesbianismo, lugar de incesto, lugar de pedofilia e lugar de bestialismo. Você sabe o que significa isso aqui? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero é o que significa isso aqui. É o sodomismo da ideologia de gênero. E isso é que alguns professores, seja de escola ou de faculdades, estão querendo induzir, estão querendo, como eu disse, adentrar isso dentro da juventude. E a sociedade cega, porque não tomam a Deus como é, estão abrindo brecha para isso. Você vai ver onde vai chegar. Vocês vão ver aonde tudo isso vai chegar. A um completo sodomismo. Então veja bem, agora, a ideologia de gênero, o que é? Nem mesmo os que propagam esta ideia têm uma definição sobre isso, porque eles não sabem definir. Os que defendem a ideologia de gênero, e eles não têm uma definição para isso, o que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero, eu anotei aqui, é uma crença. É uma crença, é uma doutrina. Não é ciência. Não é ciência. É doutrina. É uma classe de sermão, de pregação. É uma doutrina. Não é ciência, gente. Saibam você disso. Por quê? Porque eles dizem que os dois sexos, masculino e feminino, é uma construção social e cultural. É uma construção social e cultural. Porém, na verdade, a ideologia de gênero é a ausência de sexo. Quer dizer, mulher com aquilo, zero. Homem com aquilo, zero também. Então não tem sexo. Os únicos que não têm sexo, diz a Bíblia, são os anjos. Mas esses anjinhos diabólicos que andam por aí pela rua, pregando essas doutrinas,
e que estão ganhando terreno no Congresso, na Assembleia da República, aqui na ONU, no Vaticano, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, no budismo, em toda parte. Então, veja bem, então diz que na verdade, a ideologia de gêneros é a ausência de sexo. Porém, essa ideia de ausência de sexo é algo que está ali escondido, é algo que está ali oculto, entende? Está ali como o vírus, que está, como um vírus, é como um vírus. Agora vem, a ideologia de gênero só fala de relações de homem com mulher e mulher com mulher. Mas eu quero dizer para vós que na mentalidade dessas pessoas não é assim, gente. Não é assim. Homem com homem, mulher com mulher, não é só isso, não. Vai mais além disso. Vai mais além disso. Vai justamente o que passou em Sodoma. Entende? Em Sodoma, onde havia promiscuidade, a homossexualidade, o lesbianismo, o incesto, pedofilia e de bestianismo. Só que isso está camuflado. Isso aí está escondido. Entende? Então, veja bem. Então, na mentalidade dessas pessoas, na mentalidade dela, porque você não vê, você não pode ler os pensamentos dela, nem saber o que ela está pensando, vale tudo. Mas da boca para fora, ela está dizendo somente que é o sexo entre homem e mulher, entre homem com homem, mulher com mulher. Quando na realidade não é assim, entende? Então, essas pessoas aceitam o sexo bestial. O que é o sexo bestial? Sexo com animal. Sexo com animal. Entende? Eles aceitam o incesto, que é o sexo entre pai e filho, irmãos com irmãos, etc, etc. Esse é o incesto. Entende? Também eles aceitam o quê? A pedofilia. O que é isso? Sexo com criança. Agora, isso eles não pregam. Isso eles não pregam, entende? Porque isso está camuflado, escondido. Entende? Isso está oculto, porque assim trabalha o diabo. Isso são sinais do fim do tempo, gente. Mentes pervertidas, mentes vazias, mentes ociosas, mentes corrompidas. Essa é a situação atual. Por isso é que esta humanidade decaída está a colher, entende? O que eles mesmos têm plantado. Esta é a grande realidade. Então veja bem, isto está oculto. Por quê? Por que isso está oculto? Eles não pregam isso, essa doutrina, abertamente, sabe por quê? Porque ofende as famílias, ofende os lares e vão saber que vão ter algo contra. Mas eles trabalham como trabalha, como diz o micróbio, é aquele micróbio que afeta o coração, como diz, é o mal de Chagas. O mal de Chagas demora 30 anos para desenvolver. E esse povo não é desde agora que estão semeando isso não, meu irmão. Amigos que estão a me ouvir, não é desde agora não. Isso há muitos anos, ó. Entende? O que eles estão querendo fazer? Estão querendo ensinar sexo. Estão querendo sexualizar, entende? As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. O que é isso? Sodomismo, Sodoma e Gomorra. E isso são sinais do fim do tempo. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, a ideologia do gênero, ela está a roubar a identidade do ser humano, do homem, da mulher. Entende? É isso que está a acontecer. Então, o que é isso? Eles estão indo contra a razão,
eles estão indo contra a experiência, eles estão indo contra a ciência. A sexualidade da espécie tem 3 funções principais, que é o dualismo, que é o contrário, a complementariedade e a fecundade. Uma criança, quando ela nasce, tem uma predisposição de herdar as características psicológicas do sexo que ela foi gerada. Isto é a ordem cromossômica. Então, a Bíblia chama macho e fêmea, homem e mulher. Não tem outro. Não existe outro. A nossa anatomia, entende? Identificar-nos como homem ou mulher, todos temos um sexo. Entende? Não existe sexo neutro. Não existe sexo neutro. E isso é uma estutice do diabo. Então você pode ver, entende que em muitos países você, para entrar, quando você vai preencher a planilha, eles colocam ali masculino, feminino ou neutro. E existem países como o Canadá que você não pode dizer isso. Que você não pode, um pastor não pode, ou alguém não pode falar contra essas coisas, porque você vai preso. Você está entendendo? Por isso que esta nação, estas nações mundiais estão a colher o que plantaram. Entende? O juízo de Deus está aí, está à porta. Isso é só princípio das dores, isso não é o fim. Mas não se preocupem que o pior ainda está por vir. Então aconselho-lhes vocês buscar a Deus, refugiar no Senhor. Eu não estou aqui para semear medo em você. Eu estou aqui para dizer para você a verdade. Infundir a você um alento divino. Há uma saída, entende? Há uma saída e a saída está nos braços do Senhor Jesus Cristo. Você deveria tomar uma decisão com Deus na sua vida. Sair desse sodomismo, desse espírito que vai contra os princípios da família, os princípios da Bíblia, os princípios da natureza, contra tudo que seja contrário a Deus. Então, outra coisa, vocês sabem que o último reduto da autoridade é o lar. Entende? É a família. É o último reduto, é ali. Então, o que é que os políticos e essas pessoas dessa doutrina estão a semear? Estão metendo isso entre os jovens, nas escolas. Você está entendendo? Em vez de ensinar, entende, a classe como está ensinando como usar um durex, que durex aqui é o preservativo, como fazer sexo, e como isso, como aquilo. É isso que essas pessoas estão levando a quê? A uma perversão mundial. A uma completa perversão mundial. E o que eles fazem? Eles dizem que muitas famílias são cafonas, são do tempo da Maria Palheta. São famílias, entende? Que na realidade são famílias tradicionais. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos e amigos. Se o pai dessas pessoas tivesse coabitado com um homem, eu duvido se essas pessoas tivessem nascido e estariam aí falando bobagem, falando essas verborreias, essas barbaridades que estão a falar e doutrinando coisas erradas. Então, o que acontece? Eles vão doutrinando, vão levando para acabar com a autoridade da família, a autoridade do pai, a autoridade da mãe. Por isso é que os filhos já não obedecem pai nem mãe. Eles fazem o que quer, entende? Já não se pode dizer determinadas coisas. Por quê? Porque o diabo entrou nesses políticos, nessas pessoas, para acabar com a família, acabar com a raça humana. Entende?
Para quê? Para que eles tenham o domínio, uma elite governada por políticos, governados por anjos caídos, inspirado por Satanás. É isso? Por quê? Estão buscando erotizar as crianças, os jovens. Aonde? Nas escolas. É nas escolas. Então a ideologia de gênero é um câncer prejudicial para as nossas crianças, que não tem nenhuma base, nenhum fundamento. Entende? Não tem base nem fundamento para apoiar isto, seja cientificamente, biologicamente, não há apoio nisso. É isso que está acontecendo. Então vocês veem, pais e mães, a sociedade que vós tens hoje diante de vós, uma completa sociedade pervertida, sodomita. E aí você vê então os políticos, os professores, você vê A e o B, entende? Inclusive pais e pastores, entende? E até o Papa defendendo esta ideologia. Agora eu pergunto, é isso que a Bíblia diz? A verdade está aqui, gente. Fora da palavra é do diabo, é de Satanás. A verdade está em Deus. A verdade não está numa igreja. A verdade está em Deus. Então veja a completa perversão que há, que existe hoje. Outra coisa, com respeito ao homossexualismo, entende? Nós respeitamos, não aplaudimos tais decisões. Cada quem é de dar conta a Deus pelos seus atos. Cada quem pode viver a classe de vida que quiser, é um direito que ela tem. Agora, a pessoa não tem direito de vir doutrinar, semear, entende? Uma ideia diabólica entre os nossos filhos. Não tem. Nem os governantes, nem os deputados e menos esses professores. Outra coisa, Deus fez homem e mulher. Para quê? Para procriarem. E se estimularmos, se seguimos, se essa sociedade seguir estimulando, entende, a maioria da população ser homossexual, em quanto tempo vai durar a raça humana? Já acabou. Porque homem com homem não gera filho. E mulher com mulher não gera filho. Tem que ser homem com mulher, mulher com homem. Assim é essa escritura. Deus fez macho e fêmea. Então, outra coisa. Uma das coisas interessantes com respeito a essas pessoas, volto a dizer, respeitamos, não aplaudimos. Entende? Mas não incentivamos tais coisas porque vai contra os princípios da natureza, os princípios da Bíblia, os princípios cristãos, os princípios, entende? Da base da família. Então você vê, uma das coisas também é que o ser humano tem os cromossomos. O homem tem cromossomos X, Y. O cromossomo XY é homem. O cromossomo XX é mulher. Então, por isso não adianta o fulano de tal ou a fulana de tal fazer essa metamorfose que eles fazem no corpo. Não adianta injetar silicone, injetar hormônio, e isso e o outro, aquela coisa toda. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O fenótipo, a aparência, a parte externa, eles podem mudar. Porém, o genótipo jamais conseguirão mudar. Jamais.
porque ele nasceu homem, esse é o seu gênero. Ela nasceu mulher, esse é o seu gênero. Não existe gênero neutro. Jamais poderão mudar. Entende? No dia que eles fizerem, entende? No dia que eles fizerem, ou alguém tirar dele uma célula e fazer um exame, você vai ver que ele vai ser XY, XY, entende? Ser homem, ou vai ser, então, XX, ser mulher. Não existe. Entende? Então, porém, ter toda a classe de atributos externos, entende? Porém, no dia que, olha, a pessoa pode ter toda a classe de atributos, ter uma peruca, pintar os lábios, fazer plástica, e fazer isso, fazer aquilo, e mudar as nádegas, entende? E colocar coisa aqui adiante, colocar... Gente, não tem como, pode cortar, tirar... como diz, fazer uma operação, entende? Não tem como, entende? Tire uma célula dessa pessoa e você vai ver, entende? Que ele ou é masculino ou é feminino. Não existe gênero neutro porque Deus não se equivoca. Mas vocês homens, e vocês mulheres, e vocês pregadores, e vocês políticos e governadores e presidentes e primeiros-ministros e reis que apoiam essas barbaridades, algum dia vocês estarão diante do trono branco para serem julgados pelas suas barbaridades, pelas maldades e as perversões que vocês têm semeado e pregado no meio de uma sociedade. Algum dia vocês serão condenados e jogados no lago de fogo junto com o diabo. Essa é a verdade das Escrituras. Esse é o que diz a palavra de Deus. Amém. Então, é isso que está acontecendo. Então você pode ver que hoje o que Satanás tem feito, entende? A internet está cheia de porcarias, cheia de imundície. Então, existe um demônio sexual que tem um homem em uma condição insana. Está levando os homens a uma gratificação sexual independente do que seja. Porque o homem caiu da graça de Deus. Porque muita coisa nesta era da informação explodiu as mentes humanas dificilmente conseguem acompanhar a mudança e lidar com o volume de informações e o tipo de imagem gráfica que a internet pode fornecer para plantar sementes nas mentes subconsciente das pessoas. Essa é a condição. Estão a doutrinar, entende, as pessoas através da internet. Irmão, é uma perversão geral. Então, como é que essa geração mais perversa não vai colher o que planta? É claro que ela vai colher o que planta. Louvado seja Deus. Você vai ver que se amanhã consegue uma vacina e essa crise passa, os bordéis abrirão, os bares, entende? As mulheres continuarão nas suas mãos, os homens, as empresas, os governos, entende? E vão começar a condenar aqueles que lhe dizem a verdade. Vocês estão a entender? Estão a entender? Estão a perceber o que eu estou a mostrar-lhes dentro das Sagradas Escrituras? Eu não tenho medo de ir preso por causa da verdade. Eu não tenho medo disso. Entende? Eu não tenho medo de ser condenado por dizer a verdade. A verdade nunca está fora de lugar. Então, é isso também, e não somente isso, o diabo invadiu as igrejas com essas doutrinas. Estão levando um evangelho a uma batalha hoje, uma batalha entre igrejas. Então, esta igreja, a igreja, uma jogando lama na outra, ministros lutando um contra o outro, e Satanás está indo de igreja em igreja e levando, entende? Uns são mais radicais, outros... Então, eu quero dizer para você, entende? Nós não precisamos de mais igrejas,
Nós precisamos é viver a Bíblia, a verdade que nós temos diante de nós mesmos. Entende? Então hoje a religião só é algo formal, algo ritual. É um ritualismo. A religião tem tornado-se um ritual. Não é uma adoração, é um ritual. Ah, eu cumpri, ah, eu fui, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é adoração. Entende? Adorar é venerar em corpo, espírito e alma ao único Deus soberano, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que tem levado então a um ritualismo, entende? Sermões sem significado, pregações completamente vazias, entende? Que na realidade o que as pessoas estão pregando é uma farsa, estão pregando uma falsa segurança, estão interessados em que? E dê mais dinheiro, que a igreja, pastor está por aí pedindo, e diz até padre pedindo também. Você está entendendo, gente? Os homens não estão interessados no evangelho, em levar uma pessoa mais perto de Deus. O capitão do Titanic uma vez disse, nem Deus afundará este barco. E onde está o Titanic? Uma vez os Beatles disseram, somos mais importantes que Jesus Cristo. Onde estão os Beatles? Para onde é que foi? Para onde é que foi John Lennon? O ex-presidente do Brasil, Tancredo Neves, disse, entende que nem Deus tiraria ele do poder se conseguisse os votos. Ele conseguiu, mas não governou. Então veja a condição do mundo decaído, gente. Não pense que uma pessoa que blasfeme de Deus, blasfeme das coisas de Deus, pise nas coisas do Senhor, vai zafar-se amanhã bem. Não, Senhor. Deus não pode ser burlado. Deus não pode ser caçoado por qualquer demente, qualquer louco. Não, Senhor. Então é isso. O que tem a fazer, então, as igrejas? As igrejas, em vez de elas aproximarem as pessoas mais de Deus, estão levando elas mais longe a cada dia. Os jovens estão sendo mais pervertidos, as mulheres, mais índice de divórcios. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus chamou um povo, Deus separou um povo, Deus tem despertado um povo. Deus trouxe um povo a uma realidade clara. Deus mostrou a eles a imagem gráfica do seu livro sagrado, que é a Bíblia. Deus tem revelado, Deus tem enviado um profeta com uma mensagem de restauração. Deus tem afastado, entende, esse pesadelo de Hollywood. Louvado seja o nome de Jesus. Esse drama de Hollywood, esse evangelho de Hollywood, essa vida social de Hollywood, entende? Então Deus trouxe a sua palavra, uma restauração completa. Antes de que o pior venha, Deus tem um refúgio, e esse refúgio é o Senhor Jesus Cristo. É o único lugar para deixar escapar a pressão. É aí, porque o aviso ele tem dado de geração em geração, ele tem enviado mensageiro, ele tem enviado gente, tem enviado pregadores, tem enviado um tras o outros, advertindo e mostrando e pregando, mas chegará o dia que não haverá mais uma mensagem, não haverá mais uma Bíblia, não haverá um outro Deus, não haverá um outro Salvador, não haverá um Jesus, outro que virá e morrerá. Não, ele veio há 2000 anos atrás e morreu no Calvário, derramou o seu sangue por você. E o que você está a fazer com esta vida que Deus te deu, com a saúde que Deus te tem dado? O desejo de Satanás é de desorientar todos, entende? A todos. Ele quer desorientar, ele quer desviar o foco. Agora eu quero dizer para você, entende? Satanás não poderá desviar o foco da noiva de Cristo, da esposa do Senhor. Não, Senhor. Não, Senhor. Há um povo nesta terra, aleluia, que está a esperar este grande momento, que está a preparar-se, que está a aparelhar-se,
entende, que está a esperar a vinda, este dia em que essa voz desde o céu seja bradada, sobe a cá, ela irá ao encontro dele nos ares. Enquanto o mundo seguirá adiante, haverá um arrebatamento da igreja, porque Deus tem um povo que ele está, entende, um povo que está esperando por ele, um povo que está aguardando por ele. Então eu quero dizer para você, ponha você a pensar a classe, entende, de manchetes que anunciava nos jornais em Sodoma. Pornografia, mulheres ali seminuas, dando aviso para chamar homens, entende? Veja se não é o quadro hoje, um quadro de perversão, um quadro de pecado e política, entende? Outra coisa, os guarda-roupa das pessoas em Sodoma era cheio de roupas pervertidas, não há muita diferença como hoje. As camisas que vendiam, as estampas que estavam ali sobre a frente das camisas, fazendo alusão ao diabo, fazendo alusão à pornografia, entende? Fazendo alusão ao ateísmo. É isso. Então você pode ver a classe de filme que aquelas pessoas viam lá, a classe de novelas que eles viam. Então é assim a condição. O mundo hoje é só bebida, cigarro, mulher, farra. Bebida, cigarro, mulher, farra, uísque, diversão, imoralidade, promiscuidade, incesto, pedofilia, bestialismo, lesbianismo, toda esta classe de barbaridades. É isso que o mundo está. Ponha você a pensar as classes de cantores que cantavam em Sodoma, a classe de música que eu ouvia, não era mais aquela música clássica, que antiga, que se ouvia, que havia as letras românticas e muito, muito bonitas. Hoje é tudo alusão à droga, alusão a sexo, alusão à perversão, alusão contra a rebeldia. Essa é a classe de música hoje. E permita-me dizer também, os evangélicos, os protestantes assim chamados, estão iguais ou pior. Iguais ou pior. Então eu quero dizer para você, Sodoma, estamos falando de uma cidade que há milhares de anos ficou atrás, mas eu quero dizer para você que a Sodoma, o espírito de Sodoma está aqui mesmo diante de nós. O sodomismo está aí presente no nosso dia a dia. O sodomismo está no celular, o sodomismo está na rua, o sodomismo está no supermercado, o sodomismo está nas vendas de carros. O sodomismo está em toda parte. A Sodoma e Gomorra está diante de cada um de nós, gente. Então, eu quero dizer algo mais para você antes de concluir. Sodoma está nas páginas da internet, nos círculos das amizades, através das roupas, das vestimentas, entende? E também está adentro das igrejas, adentro das congregações, pastores também, e assim sucessivamente. Então o que era isso? Era uma coisa terrível. Agora você vê que Ló era um rapaz que era órfão, e Abraão praticamente foi o pai de Ló, entende? E ele criou a Ló com muito amor, e nasceu uma amizade ali, um carinho, um respeito, como de um pai para um filho. Então houve ali um desenrolar entre Abraão e Ló, mas na hora de decidir, Abraão decidiu ficar sozinho. E quer dizer para você, é melhor ficar só do que mal acompanhado. Essa é a realidade da vida, entende? E uma das coisas interessantes é de que o nosso Deus, ele não se equivoca. Uma das intuições de Ló, porque Ló adquiriu o mesmo espírito de Sodoma. Ele queria entregar suas filhas para aqueles vagabundos sem vergonhas, violar suas próprias e fazer com elas o que elas quisessem. Oh, gente, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia.
E tão somente você vai ver que isso depois ficou também nas filhas, porque as próprias filhas depois cometeram incesto com seu próprio pai. E vieram os medianitas e os moabitas. Então você vê a condição como é. A Bíblia diz que desde os pequenos até os mais velhos eram pervertidos e queriam perverter, queriam carne fresca, queriam provar os anjos. Você já pensou nisso, gente? E é isso que as pessoas estão a provar, coisa nova. As pessoas querem novidades. As pessoas têm busca de novidade. Entende? Eu quero dizer para você, o verdadeiro avivamento que nós devemos viver é viver o que nós já temos. Nós temos um Deus. Nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma verdade. Nós temos uma Bíblia a viver. Então eu quero dizer para você, aquela classe de espírito pegou Ló e Ló não tinha força para sair de Sodoma. Eu quero dizer para você, talvez você não tenha força hoje de sair do sodomismo, de sair desse meio, de sair desse ambiente, de se desvincular dessa sociedade pervertida e corrupta. Talvez você sabe que é a verdade que eu estou a dizer. Talvez você sabe que a palavra de Deus é a verdade. Você talvez até já leu, mas você não se importou com ela. Mas eu quero dizer para você, talvez você não tenha força para sair desse espírito. Mas eu quero dizer para você, Deus te ama. Ele entregou sua vida por você no Calvário. Ele pode mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de viver. Deus pode fazer uma mudança plena na tua vida, se tu somente renderes teu coração a Ele. Se tu somente entregar-te a Ele. Foi necessário os anjos tirar Ló dali, porque Ló não queria sair. Ló tinha muitos bens, Ló tinha mansões, Ló tinha carros do ano, carruagem, Ló tinha dinheiro no banco, Ló tinha cartões de crédito, talvez sem limites. Ló era importante, ele tinha um cargo, era um político. E tiveram os anjos que tiraram dali. E eu quero dizer para você, tem anjos de Deus dizendo para você sair de Sodoma. Deus tem enviado anjos para arrancar você desse sodomismo e levar você a um lugar seguro. Então, em nome de Jesus Cristo, saia de Sodoma, venha para os braços de Cristo. Sabe? Uma das coisas interessantes também era que a esposa de Ló se acostumou àquele ambiente, àquela sociedade. Foi tanto que ela não queria sair de Sodoma. E o anjo disse, não olhe para trás. E aquela mulher teve que dar aquele longo olhar para trás. E foi convertida numa estátua de sal. Quantas pessoas tentaram sair de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles. E estão prostrados aí, entende? Na porta de Sodoma e o caminho para a liberdade. Então quero dizer para vocês de que Deus tem uma via de escape. Saia desse espírito, saia dessa condição sodomita, venha para os braços do Mestre, do Cristo ressurreto, que um dia morreu por você e entregou-se a si mesmo por si. Aí mesmo onde você estiver, peça a Ele para entrar em teu coração, na tua vida e mudar a tua forma de ser e de viver, e viva uma vida completamente para Ele. Um dia desses, uma dessas manhãs, haverá um brado desde os céus e haverá uma ressurreição, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e logo nós que vivemos para ver aquele dia seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É tempo de clamar, é tempo de vir a Deus. Oremos, Senhor Deus e Pai, em Tua presença que estamos, Senhor. Certo, Jesus, de que a Tua palavra não voltará a Ti vazia, de que a Tua palavra cairá em boa terra e produzirá, Jesus, os frutos a 100 por 1.
Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que tenha misericórdia, Jesus, de nossas vidas. Também eu te peço, Senhor Jesus, pelos governantes do nosso país. Também, Senhor, pela população que ali vive, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Que os eleitos possam ser despertados a tempo. Que os nolistas também sejam arrancados por meio do anjo. E que os sodomitas, Senhor, terão o seu destino. Porque o destino de Sodoma foi, Senhor, fogo e enxofre que caiu desde os céus. E a tua palavra, Senhor, não passará, porque o Senhor disse, Senhor, que algum dia essa terra também, Jesus, passará, Senhor. Aleluia, e o fogo a consumirá em nome de Jesus, é a tua palavra. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor arranque os eleitos, os predestinados, estes homens e mulheres, moços e moças, miúdos, Senhor Jesus, que estão dispostos, Senhor, Pai Jesus, a pedir perdão a Ti. E em nome de Jesus, que eles rendam seus corações a Ti, em corpo, espírito e alma, porque sei, Senhor, que ainda há sangue no propiciatório e o Teu cetro de amor e misericórdia está sendo estendido. Guarda as famílias, guarda os nossos irmãos, guarda, Jesus, a todos nós, em nome de Jesus, onde quer que esteja, onde quer, Senhor Jesus, que os nossos irmãos estejam, que a Tua mão de amor nos proteja, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, do caçador, do dardos inflamado do inimigo. Preserva-nos, Senhor Jesus, em Tua morada, Senhor, e que a Tua soberana graça reine em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa talvez este moço, esta moça, este homem, esta mulher, Senhor. Pai Santo, que nesta manhã, Senhor, neste dia, nesta tarde, Senhor, há de tomar uma decisão contigo, que o Senhor os perdoe, Senhor, e entre em seu coração e mude por completo o seu ser. Que de hoje em diante, Jesus Cristo, ele não seja mais o mesmo homem, a mesma mulher, mas que seja mudado, transformado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em teu santo nome, eu te agradeço, Pai, por uma transmissão mais para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado.